Pessoal, vocês gostam da história da comadre Florzinha? Hoje eu vou trazer para vocês uma história que aconteceu recentemente com o meu pai enquanto ele foi pescar. Então, se vocês gostam de lendas e histórias envolvendo essa menina que é bem arteira, fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, aquilo de costume, gente. Dê uma força aqui ao canal, tá certo? Para que eu continue trazendo mais histórias como essa para vocês. Todo mundo sabe, né, gente, que a comadre Florzinha, ela é uma protetora dos animais, ela ama proteger os bichos e sim, ela também dá caça a alguns caçadores, sabe, que procuram a caça por necessidade, porém aqueles que procuram a caça por esporte, ela gosta de apregar algumas peças. Alguns caçadores, quando vão caçar, eles costumam dar oferendas a ela, oferece prato de papa, um fumo, né, e vai ali com cautela, respeitando as leis da floresta, né, das matas, daí ela facilita a caça. Porém, aqueles caçadores que são ruins, que vão caçar apenas por maldade, só por prazer, ela não deixa pegar animal nenhum. E pelo contrário, gente, geralmente ela costuma deixar aquela pessoa perdido, pregar peça neles, né? E muitos até apanham da comadre Florzinha por não respeitar as leis da natureza. E recentemente eu tava na casa da minha mãe e meu pai começou a contar uma história ali, né? Me chamou a atenção. Eu disse, pai, conta pra mim, pai, eu contar lá pros meus inscritos no meu canal, né? Então eu tô aqui, gente, vou contar pra vocês. Quem mora aqui, gente, conhece meu pai, sabe? Meu pai gosta muito de pescar, né? Ele tem um costume ali de pegar a rede umas 5 horas da tarde, mais ou menos, coloca no rio Siriaí, gente, aqui é um rio grande, né? Porém, a largura dele não é tão largo assim, né? Os quilômetros, eu não sei, né? Mas de largura, ele geralmente não é um rio tão largo, né? E meu pai, ele tem o costume de pescar e colocar a rede atravessando o rio. E assim, gente, pra quem não sabe, não é aquela rede que o pessoal joga pá, que ela se abre todinha no rio, não. É aquela rede que ela fica parada no rio e o peixe, quando vem, fica preso nela, né? Daquela rede ali. E meu pai, ele tem algumas. Ele tem, né, esse costume de pescar por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos, ele vai para o rio, coloca a rede e quando é no outro dia, pela manhã, ele vai tirar e pegar o peixe, né? E ele foi, né, a gente começou a contar a minha mãe, né, que ele pegou um dia, né, a rede e colocou, como de costume, ali atravessando o rio. E quando foi no outro dia, pela manhã, que ele chegou lá, a rede tava de um lado amarrado, porque ele amarra em um pé de pau, aí atravessa a rede, né, no rio, nadando, e no outro lado ele vai e amarra também no outro pé de pau, né? E assim ela fica bem presa. Aí ele disse que quando chegou lá no outro dia pela manhã, a rede de um lado tinha se soltado. E aí ele ficou todo desconfiado, porque ele ficou imaginando como é que aquela rede se soltou, se não tinha como ninguém ter tirado. Não, aí eu fui e perguntei a ele, eu disse, pai, mas o senhor não acha que foi a rede que se desamarrou, se soltou, não? Ele falou que não tinha como aquela rede ter soltado, porque ele realmente dá um nó bem dado, né? Que é pra ficar firme ali. Então não tinha como ela ter se desatado. Alguém soltou a rede. E daí já começou a imaginar que era a comadre Florzinha. E aí foi passando-se os dias, né? E um outro dia, né? Ele disse, vou colocar a rede de novo. Aí foi, pegou a rede e saiu ali por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos, né? Tava começando a escurecer. Aí ele foi, colocou a rede no rio. E para que vocês que não sabem, gente, esse rio ele não é tão movimentado. Tem alguns lugares que o pessoal vai muito assim para tomar banho. Porém, onde o meu pai coloca a rede é um lugar esquisito, fica perto do poço da Arupema, né? E algumas pessoas aqui conhecem, vocês não conhecem, mas é um lugar bem esquisito, é canavial de um lado e do outro. E alguns pés de ingá na beira do rio. E pronto, gente, e ali a circulação de pessoa é muito difícil. Só quando alguém vai tirar lenha, essas coisas, aí passa por lá. Mas é muito difícil o acesso. Aí ele colocou a rede e veio para casa para no outro dia de manhã ir pegar o peixe, né? E assim ele fez. Botou a rede e voltou. Quando foi no outro dia pela manhã, que ele chegou lá, ele começou, a gente, ver, ele diz que até hoje ele não sabe explicar aquilo que aconteceu. Foi uma coisa assim, totalmente fora do normal. Eu quero que vocês prestem bem atenção e depois, no final do vídeo, vocês, por favor, comentem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu ali nessa situação com meu pai. Tirem as conclusões de vocês, vejam a situação. Ele disse que a cena que ele viu foi essa. A rede no mesmo lugar, colocada de um lado a outro do rio. E na beira do rio
um monte de peixe, todos tirado e colocado ali, bem direitinho, na beirada do rio. Como que alguém tivesse tirado o peixe da rede e colocado ali no canto. Aí eis a situação. Alguém não foi, pessoas, não foi. Porque ele disse que os matos, quando a gente passa dentro do mato, a gente não deixa marca que alguém passou por ali, porque o mato fica todo amassado, não é? E ele disse que lá estava tudo normalzinho, os matos, não tinha sinais de que alguém tivesse entrado ali, mexido na rede, tirado, sabe? Aquele peixe colocado ali. E outra situação também. Porque não foi uma pessoa. Porque se fosse alguém, tinha pegado esses peixes e tinha levado para casa. É óbvio. Ou até então tinham levado a rede também, né? Porque já aconteceu isso com ele, de pessoas terem roubado a rede dele. Isso já aconteceu. Porém, estava lá a rede no rio, colocada do jeito que ele colocou, e os peixes no barranco do rio, do lado da amarração da rede. Um monte de peixe. Outro ponto importante também, para tirar os peixes da rede, gente, é um trabalho, vocês não têm ideia. Eu já vi meu pai tirando os peixes da rede, sabe? Porque quando eles vêm, eles se entrelaçam todinho na rede e ficam, aquelas barbatanas dele ficam tudo entrelaçadas dentro dos coisas assim da rede, gente, né? Fica todo enganchado e é muito trabalhoso para tirar, né? Então, assim, ninguém ia ter tanto trabalho para tirar aqueles peixes todinho da rede e deixar ali para meu pai buscar. Não ia, né? Aí ele ficou nessa pensando, será que foi a comadre Florzinha que deu para ele esses peixes? Geralmente ela dá coisas para as pessoas, mas quando alguém é mal, que vai fazer por maldade, ela faz de tudo para aquela pessoa não conseguir pescar o peixe, para aquela pessoa não pegar a caça. Mas meu pai estava pescando não por esporte, mas sim para comer, né, como as pessoas que fazem. Daí ela acredita que foi a comadre Florzinha ou dando para ele de presente, ou para mostrar para ele que ela estava observando ele, botando a rede ali para pegar o peixe. Das duas, uma, né? Então a gente ficou nessa, né? Porém, ele que tá com mais de 60 anos, ele nunca viu uma cena dessa, a gente nunca viu. Pode ter sido presente de Deus também, né, gente? Mas aqui ele acreditou que foi a comadre Florzinha. E ele contou pra gente, né? Até porque ela já perdeu algumas pessoas aqui quando ia pescar. Já atolou uma mulher dentro da lama. Ele falou que ela empurrou ela dentro da lama, assim, né? Porque ela subiu forte, né? Por perto, aquele cheiro de fumo. Então você já sabe, gente, que é a comadre Florzinha que tá por perto. Tá certo, gente? Então escrevam aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse relato do meu pai. O que é que vocês acham que aconteceu com ele? Se é pra ele pescar ainda nesse rio, ou melhor ele ficar em casa, quietinho, gente. Digam aí, porque eu falo pra ele. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscrevam, deixem seu like, deem uma força aqui ao canal. Um beijo. Tchau.